Programa Minuto do Direito. Estamos no ar, doutora Elaine? Estamos no ar, doutora, com toda a satisfação. É isso aí. Você que está aí do outro lado da telinha já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então encaminha aqui, encaminha agora, que nós teremos o maior prazer em te responder. Preparada, doutora Elaine? Preparadíssima, doutora. O que temos para hoje? Doutora, nós temos uma dúvida, um questionamento que é muito interessante mesmo. Muito obrigada à nossa telespectadora que nos enviou esta chamada, este alerta, porque para muita gente entra um pouco de emoção na história, não é, doutora? Mas é muito interessante porque às vezes muitas pessoas podem ter passado ou passar ou conhecer alguém que esteja passando por isso. Doutora, vamos lá. A nossa telespectadora narra, desculpa aí, a seguinte situação. Ela e o esposo moravam em uma casa de aluguel, certo? Ela está doente, estava fazendo tratamento de câncer e quando ela saiu para fazer uma dessas consultas, quando retornou ao imóvel, o esposo tinha cometido suicídio, certo? Esse contrato de aluguel ainda estava no prazo, ainda não estava vencendo. Então, existe uma multa contratual. Ela agora não tem mais condições de permanecer neste imóvel. Ela quer entregar o imóvel, só que a proprietária, a locadora, ela está exigindo a multa contratual, doutor. E ela pergunta o quê? Cabe esta multa, principalmente ela comprovando que ela está com problema grave de saúde, bem como houve um suicídio e que o contrato estava no nome do companheiro, do esposo, não no nome dela. Então ela fica com todas essas dúvidas, que há no meio de tudo que ela está passando, de todas essas emoções que não são fáceis, são bem desafiadoras, ela ainda está lidando com esta multa contratual. E ela quer saber, doutora, se está correto. Vamos lá. Primeiramente, receba os nossos sentimentos. A senhora que está atravessando esse momento tão difícil, na verdade, pelo seu próprio problema de saúde e também pela perda de seu esposo. Vamos lá, minha amiga, o que eu tenho para te falar? Doutora, é assim, ó. A lei do inquilinato vem para respaldar esta situação. E no caso de óbito do responsável, do cônjuge ou companheiro responsável pelo contrato, ela é clara no seguinte sentido, de que o cônjuge sobrevivente ou o companheiro ou ainda qualquer outra pessoa que esteja na dependência e que resida junto ali na moradia é a pessoa competente para o contrato, ele se prorroga para esta pessoa. Então, ela vai ser a pessoa responsável pelo pagamento desta multa. Caso não tenha condições, doutora, a pessoa não tenha estrutura física para permanecer morando, porque tendo em vista isso, o contrato é prorrogado, dá-se o direito de refazer a contratação já em seu nome. A pessoa não tem condições de permanecer habitando ali naquele imóvel em razão da situação. Né? Então, o que acontece? Rescinde o contrato. O contrato é rescindido de forma antecipada, mas você vai ter que pagar a multa sim. Isto é correto e está na lei. Infelizmente está na lei, tá certo? O que pode acontecer, doutora? Não pode ser cobrado, no máximo, o que pode ser cobrado? O valor referente a 3 aluguéis. Soma-se e aí vai dividir por 12 e multiplicar pelos meses remanescentes do contrato. Não pode ser cobrado mais do que isso. Mas lá no contrato pode dizer que é o valor referente a 1 mês ou 2 meses do contrato, entendeu? Só não pode superar, a multa não pode superar o valor referente a 3 meses da locação e ele é dividido por 12 para se achar a mensalidade e multiplicar pelos meses remanescentes. Onde está descrito isso? Está descrito no artigo 54A, parágrafo 2º da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, tá? Então, infelizmente, minha amiga, você vai ter que arcar com esta multa,
Sim, infelizmente, tá? Agora, doutora, tudo se numa conversa, né? A melhor coisa que É tem. a conversa, não é verdade? Tentar Então, agendar um horário com essa locadora, explicar a explicar a situação situação e tentar ver se consegue viabilizar da melhor de forma forma possível, possível. tá? Porque em virtude de tantos problemas, uma execução, nesse caso de aluguel, se essa locatária continuar nesse imóvel, doutor, e não tiver condições de pagar nem multa, nem aluguel, nem nada, pode ser até pior para a locadora, que vai ter o quê? Que ingressar com ação de cobrança, depois vai executar o quê? Então, sempre é bom uma conversa, né? Um acordo, às vezes, é melhor para ambas as partes. Exatamente. Ok, minha amiga, eu espero, sinceramente, com o brilhantismo da doutora Elaine, ela tenha conseguido explicar para você e você entender direitinho. Mas, se ainda restarem dúvidas, encaminhe aqui que nós voltamos a essa temática com certeza. Certo, doutora? Certíssimo, doutora Nazaré. Então, vamos lá. Vamos em frente. A pessoa também não quis se identificar. E aí ele faz a seguinte explanação, doutora. Manda abraço, que nos assiste todos os dias, tá certo? Aí coloca aqui que a dúvida é a seguinte: ele perdeu no trabalho uma falange do dedo da mão esquerda. Deu entrada. Aí aqui ele não fala, doutora, se é ação trabalhista ou se é benefício previdenciário. Ele não conseguiu ir no dia agendado. Ele quer saber se tem direito a alguma coisa, porque já deram baixa na carteira dele há alguns meses, tá? Ele perdeu uma falange do dedo da mão esquerda. Tá. Olha lá, meu amigo, minha amiga, você que está do outro lado da telinha, que não quis se identificar, dá para entender, né, doutora, que ele perdeu aqui um dos dedinhos, aqui nós não sabemos qual, ele perdeu, que é da mão esquerda. Ok. E ele, no dia agendado, ele não compareceu. Pode ser que tenha sido para o auxílio doença, tá? Provavelmente ele fez um requerimento para auxílio por incapacidade temporária e no dia agendado da perícia ele não compareceu. Aí o que é que temos que fazer a seguinte análise. Você deve verificar se estiver se tratando de benefício por incapacidade temporária, o laudo que o médico deu, para qual foi o período, né, doutora? Porque tudo isso ele tem que ser analisado, porque de repente o que pode acontecer? Esse período, doutora, deveria ser uns 6 meses. Se já transcorreu todo esse período, já foi. Verdade. Já foi. Infelizmente, não tem como, tá? Não adianta nem ir para a Justiça Federal também, que não vai dar. Inclusive, até fizemos uma tentativa para uma colega um dia desse, mas não adianta, tá? Porque esse período que você estava necessitando do auxílio, se estivesse tratando de auxílio por incapacidade temporária, e você não foi buscar, tá? O que é que acontece? Já foi. Agora tem que olhar com toda calma o laudo médico, porque se você ainda permanece incapacitado, é diferente. Se você ainda permanece incapacitado e se abaixa na sua carteira faz poucos meses, se você ainda estiver incapacitado para exercer a função, porque de repente esta função que ele exercia, doutora, ele precisava com as duas mãos. Se ele for um motorista, um exemplo, dependendo de qual foi, ele pode necessitar continuar de benefício. Agora, se essa ação, doutora, ele estiver se referindo a uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, uma indenização, por exemplo, ele ainda faz jus a essa indenização, sim, porque ainda não transcorreram os 2 anos. Então, nós precisaríamos saber aqui do que você está se referindo. Mas, como nós não temos esse norte, nós lhe demos as duas possibilidades. Se for auxílio-doença por incapacidade temporária, se ainda persistir, tá, a incapacidade, você faz jus, sim, porque com certeza você ainda está no período de graça. E se for também uma reclamação trabalhista por indenização de danos morais, tá? Que perda da capacidade laborativa, enfim, se for uma reclamação trabalhista, você também ainda faz jus, porque ainda não transcorreu o período bienal, que são os 2 anos. Ok, meu amigo? Eu espero ter respondido, ter tirado a sua dúvida, ter te ajudado, dado um nortezinho para você.
Mas, caso não tenha ficado bem claro, envia de novo com maiores detalhes, que nós teremos o maior prazer em voltar aqui. Certo, doutora? Certíssimo. E esse foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.